Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que Deus abençoe você nessa nossa jornada de hoje, onde estaremos estudando sobre os sinais da volta de Jesus. Estamos dando início à nossa série bíblica Hackeando as Profecias. Já quero destacar para você qual será o nosso próximo tema. Nosso tema também é imperdível, que será tempo perdido. Isso mesmo. Será que as pessoas estão perdendo tempo na vida ou vão perder tempo no futuro? Então você não pode perder o nosso próximo tema aqui no Hackeando as Profecias. Só para você entender um pouquinho do que é esse tema tempo perdido, quero passar um spoiler para você do que nós estaremos estudando na próxima semana. Lucas nasceu num lar cristão. Desde pequeno aprendeu na Bíblia o caminho da salvação. Tornou-se um jovem inteligente e sempre estava interessado na Bíblia como a fonte da verdade. Mas de repente, como que num passe de mágica, as suas prioridades começaram a mudar. As amizades de antes já não serviam mais. Ele questionou a sua fé, teve dúvidas, mas ao invés de tentar buscar a solução na Bíblia, foi se afastando de Deus sem deixar com que ele respondesse as suas dúvidas. Chegou a um ponto que não dava mais para suportar. Ele não podia mais continuar vivendo com gente que ele não suportava. Finalmente ele fez uma decisão drástica. Abandonou a Deus e a tudo aquilo que estava ligado com a sua vida anterior com o Senhor. Abandonou amigos, paixões, tudo. Ele só não sabia que o inesperado estava para acontecer. Diante da vida que Lucas viveu aqui, das decisões que ele tomou, o que você acha que vai acontecer com ele quando Jesus voltar? Ele vai ser salvo ou vai se perder? Acha que ele ainda terá uma segunda chance? Isso aí, será que ele vai ter uma segunda chance diante de tudo que ele fez aqui? Será que nós temos uma segunda chance quando a pessoa morre? Será que ela tem uma segunda chance? Quer descobrir? Então não perca o nosso próximo tema. Então, sem mais demora, solta a vinheta. Então, chegamos ao nosso tema de hoje, os sinais da volta de Jesus. Nos últimos temas, nós estudamos sobre a volta de Jesus, naquela grande estátua que o rei Nabucodonosor sonhou. Demos um papel importante aqui sobre aquela pedra, o que significa aquela pedra e o que ela representa para nós, e a importância de sabermos que pedra é aquela. E hoje nós vamos estudar sobre os sinais da volta de Jesus. Como nós vimos nos temas anteriores, se você olhar no link aqui abaixo, que vai ter todos os temas que nós já estudamos, você vai perceber que nós deixamos uma dúvida, né? Quando é que Jesus vai voltar? E a Bíblia foi muito clara para mim e para você ao afirmar que o dia e a hora, ninguém sabe a hora da volta de Jesus. Mas Jesus deixou algumas coisas, alguns sinais que poderia apresentar se nós estamos perto ou não do retorno dele. O que a Bíblia tem para afirmar, o que a Bíblia tem para ensinar a respeito de um assunto tão delicado, tão especial para o nosso dia hoje? Bom, no dia 13 de maio de 1879, aconteceu algo fenomenal. Um jovem rapaz começou a descer assim perto do seu vilarejo, anunciando que era para todos saírem da vila, porque a represa assim estava dando sinais de que ela iria se romper. E se ela se rompesse, tudo que estivesse à frente dela ia ser destruído. E o que estava à frente? Aquele vilarejo. Algumas pessoas deram ouvido àquele rapaz e saíram do vilarejo e salvaram suas vidas. Mas algumas pessoas decidiram não dar ouvido para ele, apesar de ele ter gritado durante dias, durante horas a respeito disso. O que foi que aconteceu? Infelizmente, a represa se rompeu. E ao se romper, aquela represa foi varrendo tudo o que estava à frente deles. Foi destruindo tudo o que estava diante dela. Levou casa, ponte, destruiu tudo.
Após o incidente, as pessoas voltaram para ver o que havia acontecido, o que havia sobrado, e só destruição. Infelizmente, só houve destruição daquele vilarejo, simplesmente porque alguns deles não ouviram a palavra daquele jovem e perderam as suas vidas. Não só os bens materiais, mas o mais importante de tudo, que foi a vida de algumas pessoas foram destruídas porque não deram ouvido. Bom, a palavra de Deus é muito clara ao afirmar para mim e você que Jesus disse aqui, ele diz assim, olha, e o mesmo aconteceu nos dias de Ló, lá em Mateus capítulo 24. Ele chama a nossa atenção para os dias de Ló. Nós estudamos isso, que eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Ou seja, chegou um momento em que Sodoma e Gomorra passou pelo juízo. Mas antes desse juízo, Ló foi à casa dos seus parentes, foi à casa dos seus amigos e avisou a eles do que estava para acontecer. Eles não deram ouvido para Ló. O anjo então desce e tira Ló com sua família de dentro da cidade de Sodoma. E nos dias de hoje, meu querido, eu quero afirmar para você que um mensageiro de Deus que prega a verdade, que prega a palavra de Deus como ela realmente está na palavra, ele é um mensageiro de Deus, ele é um anjo de Deus para tirar você da Sodoma deste mundo, para preparar você para morar nas mansões celestiais. No livro de Mateus, capítulo 6, verso 33, diz assim, olha só o que diz aqui, em Mateus 6, verso 33, olha que coisa linda. Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus. O problema dos sodomitas é que eles davam mais valor às coisas terrenas do que a Deus. Então, quando chegaram para ele a notícia de que Deus iria fazer justiça, juízo sobre Sodoma, eles não acreditaram, não deram valor. E aqui Deus está chamando, buscar em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e todas as demais coisas. Que coisas? As coisas que nós temos que correr atrás, Ele irá acrescentar junto aos nossos esforços para conquistar aquilo que nós queremos a cada dia. Tá bom? Então, você não pode esperar. Aí vem a pergunta, quando o mundo vai acabar e como será? Não, quando eu e você não sabemos, mas como, a Bíblia revela para a gente. Veja só o que Jesus diz aqui em Marcos capítulo 13, verso 32. Daquele dia e hora, ninguém sabe, somente o Pai. E se você pegar o texto complementar no livro de Mateus, ele fala assim, ó, nem eu, nem os anjos, ninguém sabe, nem eu, nem os anjos, somente o Pai. Então, a Bíblia diz que somente Deus sabe o dia e a hora que Jesus irá voltar. Mas, como você sabe, Jesus deixou algumas dicas importantes para mim e para você. Bom, você conhece essa árvore aqui? Você conhece essa árvore aí? Sabe que fruto que dá aqui? Não? Bom, tá. Muitos de vocês gostam do fruto que dá aqui, eu basicamente não gosto. Mas isso aqui é um pé de figueira. E só vou saber que é pé de figueira por causa do figo que foi dado nela. E assim também, eu só sei muitas vezes que árvore é por causa do fruto que ela dá. Se ela não der o fruto, eu não vou saber que árvore é aquela. E assim também Jesus nos ensinou que se nós vemos os sinais que estão acontecendo, nós poderíamos saber se ele está perto ou não. Está perto ou não a volta de Jesus. Aqui no livro de Mateus, capítulo 24, verso 32 ao 33, eu e você lemos algo fantástico. Olha só o que diz. Jesus disse ainda, olha só, aprendam a lição da figueira, que a figueira ensina. Qual é a lição que a figueira, eu mostrei para vocês agora a figueira. Qual é a lição que a figueira ensina? Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Aí ele diz, assim também, quando vierem acontecer essas coisas, fique sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Que tempo é esse? Que coisas são essas que Jesus destaca aqui no livro de Mateus, no versículo 33. Qual é o destaque? O que Jesus está querendo trazer para mim e para você aqui? Que coisas são essas, Marcos, que Jesus está dizendo? Queridos, nada mais, nada menos do que os sinais da volta de Jesus. São os sinais da volta de Jesus que ele está falando. Quando esses sinais começarem a acontecer, saberemos então que o fim está próximo, que ele está chegando para buscar os seus. No caso, eu e você, que o aceitou como seu salvador pessoal. Agora, perceba o que Mateus, capítulo 24, versículo 26 e o versículo 6 e 7, tem a nos ensinar. Mateus 24, versículo 6 e o versículo 7. Diz assim o texto. Olha só. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Veja, vocês vão falar de guerras, de rumores de guerra, vão ficar perturbados, mas não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Aí diz no verso 7, porquanto se levantará nação contra nação,
reino contra reino, e haverá mais o quê? Fome e terremotos em vários lugares. Então aqui nós aprendemos 3 coisas que Jesus destaca: guerras, nação contra nação também é a mesma coisa, fomes e terremoto. Então, guerra, fome e terremoto. Tudo isso nós encontramos aqui nesse texto de Mateus, capítulo 24. Mas Lucas, capítulo 21, versículo 11, traz um outro sinal para mim e para você. Veja só. E haverá vários lugares, grandes terremotos e pestes e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Perceba que Jesus acrescentou mais um detalhe aqui. Então nós temos 4 sinais importantes aqui. Quais são eles? Guerras, fomes, terremoto e pestes, enfermidade, doenças. Posso dizer claramente, Covid, AIDS, são coisas que estão assolando o mundo. Jesus diz, quando essas coisas estiverem acontecendo, saber que está próximo à vinda. Aí você pode dizer assim, Antônio, mas desde que o mundo é mundo, existe guerra, existe doenças, existe gente passando em fome, existem terremotos em vários lugares, sim, mas não com tanta frequência como o que está acontecendo nos dias de hoje. Só para você ter ideia, falar um pouquinho sobre guerra. Só os Estados Unidos, ele gasta cerca de 16 bilhões mensais só nas guerras do Iraque e no Afeganistão. Só entre Iraque e Afeganistão, só os Estados Unidos gasta 16 bilhões de dólares. Os Estados Unidos têm uma despesa mensal de que uma despesa anual de 500 bilhões só no departamento de defesa deles. Só para investir neles, fora os 16 bilhões que eles gastam com o Afeganistão e o Iraque, eles ainda gastam 500 bilhões com eles mesmos para se preparar para a guerra. Agora pega todo esse dinheiro aqui e usa para acabar com a fome. Pega todo esse dinheiro e usa para acabar com as enfermidades. Pega todo esse dinheiro aqui e usa para acabar com os desabrigados. Quantas pessoas não seriam ajudadas se não fosse a guerra? E Jesus está chamando a atenção, por mais que sempre houve guerras, mas agora está tendo muito mais guerra do que nós já presenciamos do passado. E o que dizer da AIDS, que já matou 100 mil pessoas por dia? Só a AIDS já matou isso. Mais de 100 mil pessoas por dia. E continua matando. É uma doença que não tem cura. E está alastrando milhares de pessoas para a morte. E os terremotos? No século XIX tivemos 41 terremotos, causando a morte de 350 mil pessoas. Já no século XXI tivemos 100 terremotos, causando a morte de mais de 2 milhões de pessoas. Você percebe que antigamente tinha terremoto, mas agora está tendo um terremoto com mais catástrofe, com alcance maior e com destruição maior. Ou seja, o mundo está chegando ao fim, está gritando por socorro. A temperatura, segundo a NASA, aumentou 1 grau, o suficiente para transtornar a vida de 150 milhões de pessoas ao redor do mundo. 1 grau que a temperatura aumentou. Agora veja o que diz Mateus 24, verso 25. Nós encontramos assim, porque surgirão o quê? Falsos cristos e falsos profetas. E farão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Perceba, meu querido. Agora Jesus está entrando no mundo religioso, ele está dizendo assim, olha, em relação à fé, surgirá falsos cristos e falsos profetas. Deixa eu te dizer, ninguém falsifica algo que não é verdadeiro. Para ter algo falso, primeiro tem que ter o verdadeiro. Então quer dizer que existe o verdadeiro Cristo e o verdadeiro profeta, para ter o falso. Então, ou você está diante de um verdadeiro profeta, que sou eu, diante de um falso profeta. Ou eu sou um, ou eu sou outro. Louvado seja o Senhor, que eu tenho minhas raízes espirituais fundamentadas na palavra de Deus. Então eu estou pregando para você, estou ensinando para você o que a Bíblia ensina. Então eu creio, em nome de Jesus, que eu estou aqui como um verdadeiro profeta para a sua vida. Então você não pode se iludir com sinais, com prodígios, porque os falsos profetas também fazem cura, eles causam libertação, eles expulsam demônios para enganar as pessoas. E o que mais tem hoje é o quê? Igrejas superlotadas atrás de esperanças mundanas. Esperanças para este mundo.
Essas mesmas pessoas que ensinam sobre cura, libertação, milagres, mais milagres, elas não sabem do juízo investigativo, elas não sabem da volta de Jesus. Elas estão preparando as pessoas para este mundo, não para o de cima, não para o mundo que ainda virá. Então eu e você precisamos estar atentos que a palavra de Deus não é só cura, não é só libertação, tem aprendizado, tem doutrina, tem ensinamentos. E a maioria das pessoas não sabem como é que se vive um crente, porque os seus líderes, os seus falsos líderes só pregam ensinamentos e bênçãos para este mundo aqui. Mas eu estou aqui hoje, em nome de Jesus, para levar você para um patamar superior, para você aprender algo superior, para você fazer uma faculdade espiritualmente falando. Estou convidando você para galgar as alturas diante da palavra de Deus. O que não falta são pessoas para enganar os outros em nome de Deus. O que mais tem por aí é isso. Então não dá para você acreditar em uma igreja, em um líder, só porque faz cura, faz milagre. Os inimigos também fazem isso, os falsos profetas também fazem isso. Então fica atento. Avalia se o que essa pessoa vive está de acordo com o que a palavra de Deus ensina. E o que dizer de Mateus 24, verso 30? Olha o que diz Mateus. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Olha que coisa fantástica. Depois de todos os sinais, o que vai acontecer? Jesus volta. Ele volta nas nuvens do céu, com poder, com glória e com todos os anjos. E há outro verso em Apocalipse que diz, que em 1 Tessalonicenses 4, 16 em diante, ela diz que a trombeta soará. Então haverá toque de trombetas. Perceba, porque algumas pessoas ainda acreditam que Jesus virá como um mendigo. Isso não tem base bíblica. Ele vai vir nas nuvens do céu, com os anjos tocando trombeta, ressuscitando aqueles que aceitaram ele como seu salvador pessoal, trazendo de volta à vida aqueles que morreram, e ele voltará no seu poder e na sua glória. Ou seja, não tem nada de mendigo aqui, ele vai voltar com a autoridade que Deus lhe confiou. Mateus 24, versículo 27, olha o que diz aqui. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, quando Jesus vier nas nuvens do céu, a vinda dele vai ser rápida como um relâmpago. Você já viu a velocidade com que um relâmpago cruza o céu? Pois é, assim vai ser a volta de Jesus. Quando você menos esperar, ele está saindo do céu e está chegando aqui na terra para buscar os seus filhos. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz aqui. Ela diz assim, ó. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Até os mesmos que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão e chorarão sobre ele. Sim. Amém. Perceba que o texto bíblico está dizendo para mim que todo olho, todo ser humano que estiver vivo por ocasião da volta de Jesus, vão olhar para o céu e vão ver Jesus voltando. Isso mesmo. Todos que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, verá Jesus voltar. O detalhe não está em ver Jesus voltar. É de que lado você vai estar. Porque na ocasião da volta de Jesus, nós teremos dois grupos de pessoas. Isso mesmo. Dois grupos. O grupo dos que vão se alegrar e o grupo que irá se entristecer. E você precisa hoje tomar uma decisão de que lado você vai estar quando Jesus voltar. Porque os sinais estão aí. Ele está te ensinando que ele está chegando, que ele está próximo à vinda dele. E você precisa tomar uma decisão. Qual é o lado ruim? O lado dos maus, dos ímpios. Apocalipse capítulo 6, verso 15 ao 17. Ele diz assim: e os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre. O que eles fizeram? Se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Verso 16. E dizia aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e esconda-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia de sua ira, e quem poderá subsistir? Esse é o grupo dos ímpios. Quando Jesus vier nas nuvens do céu, eles não vão estar preparados, não porque não souberam, mas porque não aceitaram a mensagem de salvação. E eles vão ficar tão desesperados que o último desejo deles é pedir para que as pedras caiam sobre eles, para que os matem. E assim eles sejam livres da volta de Jesus. Mas em compensação haverá um outro grupo. O de Isaías capítulo 25, versículo 9. E o que lá Isaías 25, 9 diz para mim e para você? Olha só o que diz. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardarmos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Olha, queridos, Jesus está dizendo para mim e para você que quando ele vier, haverá dois grupos. Um irá se alegrar, enquanto o outro irá se entristecer. E eu e você precisamos, em nome de Jesus, tomar uma decisão agora.
Você vai estar do lado que vai se entristecer ou você vai estar do lado daqueles que vão se alegrar? Eu tomei a decisão de me preparar para esse dia e estar preparado, me alegrar. Quando ele vier nas nuvens do céu, eu quero olhar para ele e dizer, este é o Deus que eu estava aguardando. Nele há salvação. Foi por ele que eu estava esperando. Eu não quero fazer parte daqueles que ouviram a mensagem, como você e eu estamos ouvindo, e rejeitar essa mensagem. Eu não quero rejeitar essa mensagem e não desejo que também você rejeite essa mensagem. Pelo contrário, eu só estou aqui nessa tarde de sábado falando com você para que você aceite essa mensagem enquanto ainda há tempo para mim e para você. A única coisa que eu sei, queridos, é que Jesus vai voltar. Ele disse que viria e ele veio. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Então eu não tenho dúvida nenhuma de que quando ele disse que vai voltar, ele vai voltar. Mas cabe a você agora tomar uma decisão ao lado de Cristo. Você vai ouvir uma música agora falando sobre esse dia especial. O dia da volta de Jesus. Eu espero que você esteja realmente preparado para esse encontro magnífico da volta de Jesus.
Meus queridos amigos e amigas, você não tem outra opção. Ou você faz parte do grupo dos salvos, ou você faz parte do grupo dos perdidos. Mas você não tem outra opção. Qual será o seu destino? Quem escolhe é você. Eu quero convidar você nesse momento para nós fazermos uma oração especial. Uma oração de entrega pedindo a Ele sabedoria e discernimento para trilharmos o caminho daqueles que quando Jesus voltar, olhem para o céu e se alegrem. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido e amado Pai, é em nome de Jesus Cristo que nessa tarde de sábado, nesse momento, nós nos entregamos em Tuas mãos. Porque após estudarmos um pouquinho sobre os sinais da volta de Jesus, aprendemos como é importante que nós, ó Pai, nos entregamos a Ti e nos preparamos para esse dia. Mas somente o Senhor pode nos preparar, porque o dia virá, em breve virá. E querendo ou não, nós estivemos preparados ou não, o Senhor vai voltar para nos buscar. Então é de grande importância nessa tarde que nós nos preparemos e nos entreguemos a Ti. E é isso que nós estamos fazendo nessa tarde, colocando a nossa vida em Tuas mãos, para que quando o Senhor vier nas nuvens do céu, todos nós possamos nos alegrar na Sua vinda. É que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você, fique conosco e compartilhe esse vídeo. Se você quiser estudar um pouco mais a fundo, entre em contato com a gente, ok? Olha só, e não perca o nosso próximo tema, que será Tempo Perdido.